aí, galera, acabei de chegar aqui em Floripa, acabei de retirar meu kit e agora a ansiedade começou a bater porque começou o Ironman. Bora! Bom, né? A gente espera tanto. Nesse momento começa a ansiedade, começa a bater. Agora começa a visualizar a prova, fica mais tenso. Como eu não tenho a destreza para poder calçar pedalando, então eu prefiro calçar na hora e vir igual um patinho correndo, né? Esse é da corrida, esse é de ciclismo. É aqui. Vai lá. Vem. Tô pronto, irmão. Lógico que eu tô pronto. Treinei 3 meses pra fazer isso aqui. Não vou estar pronto agora. Põe as duas. A vermelha ao fundo. É, agora o coração começa a ficar mais apertadinho, a gente fica um pouco mais emotiva. Mas eu esperei muito por isso, né? Agora só vou. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa área de transição do Ironman Brasil 2023, Florianópolis, Santa Catarina. A natação, eu já me senti um pouco travado no início e não rendeu como eu esperava e tive um pouco de dificuldade até encaixar um ritmo e mesmo assim eu vi que não ia desenvolver tudo que eu poderia, mas estava no início da prova ainda, tinha muitas horas ainda de pedal e corrida. Sim, me surpreendeu pelo tempo que eu fiz, pelo nível de esforço que eu tive que fazer. Eu consegui sair da água e foi dentro do esperado, mas me surpreendeu. Mas funcionou bem dentro do que eu tinha treinado, do que eu tinha planejado. Os dias anteriores o mar estava bem mexido, estava bem batido e eu tinha certeza que eu ia encontrar um mar daquele, né?
E quando eu vi tudo mais flatzinho, eu falei, nossa, tá ótimo, né? E aí, a hora que eu comecei a nadar, eu fui sentindo abraçada, eu falei, ó, tá tudo encaixadinho, tá tudo bem, vou de uma em uma e bora. E a minha natação, eu acho que ela fluiu muito bem. Tinha um amigo meu que eu sabia que nadava um pouco melhor que eu queria largar com ele para tentar acompanhar. A gente largou junto, eu perdi ele nos primeiros 10 metros. Mas aí eu tava sentindo que eu tava nadando bem e tal, a parte lá do fundo, quando ia na parte paralela à praia ali, tava difícil, tava mexido. Mas eu sentia que eu tava nadando bem. E aí quando eu voltei para aquela corridinha na água, eu encontrei esse meu amigo, ele tava na minha frente, só que eu não tava na esteira dele. E aí eu tentei voltar para a esteira dele, quando voltou para a água, perdi a esteira de novo. Nadei praticamente o tempo inteiro sem esteira, mas saí junto com esse meu amigo. Eu vi que eu nadei realmente, eu tô nadando melhor. Porém, se eu não tivesse errado a boia, teria feito exatamente o tempo que eu pensei em fazer, que o meu técnico falou que eu faria. Mas eu errei uma boia lá no meio, estava difícil enxergar. E aí eu me confundi com um menino de caiaque, ele apontou para um lado, eu fui para a boia amarela, que era da saída da areia. Então daí quando eu estava chegando lá na boia, eu vi a galera vindo, eu falei, não, eu tô na boia errada. E daí veio o jet ski me apontando para a boia certa. Aí, enfim, eu fiz um pouquinho a mais, talvez uns 400, 500 metros a mais, que me deixou bem atrás. Mas assim, quando eu saí da água e eu vi o tempo, eu falei, cara, eu errei uma boia e fiz nesse tempo, então tá tudo certo, por isso que eu fiquei feliz. Até a transição eu fiz bem, comecei a me sentir um pouco melhor. No início da bike estava um pouquinho ofegante. E aí quando fiz a primeira volta do 180, até os 90 km, estava legal, estava conseguindo suplementar. Até que no quilômetro 130, por aí, um pouco antes de virar no aeroporto, que é onde começa a ficar difícil, mas indo em direção de Jurerê pro aeroporto, tava vento contra, então na volta ia ajudar bastante. Só que eu não conseguia mais suplementar, não entrava, não tava legal, não tava me sentindo bem. Tava com uma potência razoavelmente ok. Só que não conseguia suplementar, tava frio, começou a chover. E aí começou aí tudo dar errado. O meu corpo já não respondia como deveria, comecei a sentir muito frio. Mas tinha corrida ainda, que é uma parte da prova onde eu me saio bem geralmente. Só que tava sem energia já. Fazer os últimos 50 km basicamente sem conseguir suplementar e tremendo de frio não tava nos meus planos. O pedal para mim foi bem difícil. A primeira volta foi bem difícil. Acho que a ida para Canasvieiras estava bem tranquila, só que na volta já deu para ver, assim, quando a gente estava ali indo para Canasvieiras, já deu para ver que o pessoal que estava voltando estava passando dificuldade para voltar. Então eu já vi que a volta ia ser difícil. A parte da beira-mar, muita rajada, cara, tava até perigoso, assim, muita gente saindo do clipe com medo das rajadas, né? Eu tava de roda fechada. Felizmente minha roda da frente não era tão alta, então deu para controlar ali. Consegui me alimentar bem, consegui hidratar bem. A primeira volta foi muito dura, a segunda foi ok, assim, a segunda encaixou bem legal, foi um ritmo relativamente fácil, assim. Quando eu saí da água, eu saí assim, esqueci o que aconteceu, esquece que errou boia, vamos lá, porque agora a prova vai começar. E aí chovendo, enfim, você nem sabe na hora que você vai pedalar, você nem fica ligando pro tempo, vento e frio, nada, não pensei em nada. Peguei minha bike, fiz a transição super rápida e aí fui fazendo a minha potência, eu vi que tava um pedal muito difícil, tava com bastante vento, só que é o tipo de pedal que eu gosto, que é um pedal com bastante vento, com uma subidinha ali, é onde eu me encaixo bem. Só que o que eu não me encaixo bem é com o frio que tava. E aí eu passei muito frio, mas eu comecei a perceber que eu ia sofrer muito no frio na metade do pedal. Depois da segunda volta, eu fiz um pouco abaixo do que a gente tinha planejado, porque pelas condições, não tinha. Eu dei o meu melhor no que dava para fazer naquelas condições. E eu fiquei muito feliz que eu fui passando as meninas, eu não fiquei analisando, contando o tempo, mas eu fiquei olhando que eu estava chegando perto e de repente quando eu cheguei, passei uma, passei outra, eu fiquei muito animada. E aí eu estava louca para começar a correr, para esquentar, era isso que eu queria fazer. E a minha preocupação era realmente o clima, o que estava acontecendo no transcorrer da prova, porque choveu, ventou pra caramba,
tinha muito vento, tinha hora que a minha bicicleta começou a apresentar problema, não conseguia passar da coroa menor para maior, e tinha hora que ela caía automática, porque o câmbio é eletrônico, então eu tinha que administrar isso ali. E cara, deu super bem, eu consegui cadenciar bem o pedal e chegar bem, né, dentro do possível para poder correr, né? Cheguei com muito frio, né? Cheguei batendo o queixo na T2, né? Demorei 20 minutos para trocar de roupa, para conseguir trocar a roupa e sair para correr. Então foi bem duro o pedal, sabe? Muito vento, medo de se acidentar, mas funcionou. Fui, só esqueci de colocar o corta-vento, então eu senti muito frio. O tempo todo era vento, era chuva. A hora que eu passava na beira-mar, que via as árvores tudo inclinada, eu falava, meu Deus, eu vou voar aqui. Foi uma bike bem dura. Cara, a maratona foi bem legal, assim. Quando eu saí pra descer da bike, eu achei que ia dar ruim com força, assim. Eu tava perna bem dura, meu pé estava muito dormente, né? Acho que do frio também, né? E muito tempo dentro da sapatilha. Mas aí depois, quando eu botei o tênis e tal, saí para correr, primeiro quilômetro ali ajeitando, guardando os géis, e depois encaixei no ritmo bem bom, assim, passei a primeira volta correndo muito bem, assim, 4,15, 4 baixo, assim, mais forte do que eu estava planejando. E aí a segunda volta ainda consegui manter bem, assim, dei uma estabilizada no ritmo. Cara, ali a partir do 25 aí ficou difícil, aí foi naquele sofrimento, né, torcendo para chegar logo a hora aqui da Búzios para encontrar com a galera e dar uma energizada. Mas o Ironman é legal que mesmo é um sofrimento diferente de uma prova intensa, né? Você tá num sofrimento assim mais geral, né? Mas você não tá ofegante e tal. Então é legal que você consegue falar com amigo, incentivar os outros, né? Receber o incentivo. Então a corrida também não foi legal. A T2 eu já sofri bastante, tive que ter ajuda dos staffs para botar o calçado, vestir a meia, eu tava tremendo muito. Então foi um dia bem difícil, foi um dia bem ruim. A corrida eu fiz simplesmente para completar, eu não ia abandonar a prova de jeito nenhum. Cada posto de hidratação era um alívio para mim, porque eu já via e não conseguia tomar o suplemento desde a bike, então na corrida esquece. Eu só queria chegar no posto, tomar coca e comer alguma coisa salgada, que era o que entrava no momento, para me dar energia e só passar o pórtico de chegada. Aí veio a T2, eu tava morrendo de frio, senti muito frio na bike, e aí eu lembro até que a staff falou assim, você quer uma manta? Porque eu tava tremendo, né, para colocar o tênis, tal, a viseira. Eu falei não, porque eu sabia que se eu encontrasse um conforto naquela hora, ia ser difícil de eu sair para correr, entendeu? Ia ser difícil de eu continuar. Falei, não, tá tudo bem. De boca roxa, devia estar tudo bem, né? E falei, não, agora só falta correr. Né? É a parte que eu me sinto mais confortável, a parte que eu me sinto mais segura. Falei, a bike foi planejada, então a corrida agora tá pronta para sair. E na hora que eu comecei a correr, que eu vi meu marido e as crianças, eles, tá tudo bem? Tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo. Eu só senti muito frio, eu preciso de um casaco. E aí me deu o casaco, falei, agora eu tô quentinha, tá tudo bem, pode chover, ventar, que agora eu só vou correr. Tá tudo sob controle. O meu irmão estava na prova comigo também, eu não consegui ver ele, né, durante a prova, ele fez uma prova super boa. Mas desde que eu saí da transição até o término da primeira volta, né, eu estava bem, eu não conhecia o percurso, então tinha uma parte ali de uma subida bem chata, tinha algumas inclinações que, da minha deficiência, né, para o meu jeito de correr, não funciona bem. Então eu tive que me posicionar ali um pouco na rua, me arriscando um pouco, né, de correr ali do lado dos carros para poder correr de certa forma com certo conforto. E aí eu comecei a sentir que o frio ia me prejudicar durante toda a maratona. Meu pé assim, a minha deficiência neurológica, eu tenho uma hemiparesia espástica, então quando esfria, né, o pé entra e o braço fica mais rígido, a perna também. Então não conseguia correr, não conseguia desenvolver o que eu tinha planejado, o que eu tinha treinado, né?
E aí eu comecei a estabelecer ali formas de alguma estratégia diferente do que eu tinha feito nos treinos. E consegui, ao invés de correr a cada posto de hidratação, eu fui correndo por cones, né? Eu contava cones, né? Até que a dor aumentasse de um jeito que não dava mais para correr. E aí eu dava um tempinho, caminhava um pouco mais e tal, enfim. Quando eu terminei a primeira volta, eu encontrei minha esposa e eu achava que não ia dar para concluir a prova no tempo limite, né? Porque eu já estava para o tempo limite. Ela pegou o tracker e falou: Mário, tu tá bem, você vai conseguir, segue do jeito que você tá. E aí eu consegui ali raciocinar junto com ela, né? Calcular melhor os tempos que eu tinha que fazer. E realmente deu certo. Eu fiz ali 7 km por hora, né, e terminei com um pouco menos de 1 hora para poder terminar o tempo limite da prova. Então, assim, consegui administrar bem, meu técnico estava junto comigo, né, me incentivando, me apoiando. A Carol também, todas as voltas estava ali comigo. Meu pai veio correr comigo, sabe? E, cara, foi fantástico. Fiz uma transição super rápida, fiquei muito feliz que eu consegui fazer rápido, sair na frente e sair correr feliz da vida. Falei, putz, agora eu vou esquentar, começar a correr. E foi até um pedaço, até chegar lá na parte de trás, onde tem muito vento. E aí tomei um gole de água gelada e meu corpo deu uma sentida assim, falei, não, tem alguma coisa acontecendo aqui. Começou a perna a travar, começou tudo a dar ruim e eu fui insistindo. Fiz a segunda volta, já foi bem difícil para mim, fiz de um jeito bem, com as pernas meio bem travadas já, na verdade, não tanto quanto foi a terceira volta, que foi na raça mesmo. E aí quando eu cheguei lá atrás, na terceira volta, eu tava passando já muito mal mesmo. E aí eu comecei a caminhar, e aí quando eu comecei a caminhar, que eu vi que, minha perna começou a travar mais. E aí meu corpo, eu tava batendo dente já, eu tava com a boca muito roxa, eu tava com as mãos muito roxas. E daí as pessoas que estavam passando, correndo, já estavam vendo que eu não estava bem. E daí todo mundo perguntava, Fê, o que deu? Tá bem? Tá tudo certo? A Carol falou comigo, tentou dar jaqueta, todo mundo queria me dar jaqueta. Uma menina me deu a luva que ela estava usando, assim, foi uma loucura. As pessoas falaram, você é forte demais, você não desiste nunca. E aí isso foi me tentando fazer eu concluir, assim, tentando terminar, mesmo sofrendo muito. E aí daí estavam minhas amigas, o pessoal da minha equipe perto lá atrás. Quando eu estava caminhando, eu falei, eu vou dar essa última volta, eu estava na plaquinha do quilômetro 30, eu vou fazer esses 12 quilômetros andando. E aí elas falaram, beleza, a gente vai com você. Quando eu comecei a andar, elas falaram que eu dei 3 passos, eu dei 3 passos e apaguei. E daí, graças a Deus, elas estavam ali do lado, daí estava o namorado delas, um técnico da minha equipe junto. Daí eles me levaram, me carregaram no colo, a gente estava perto da casa da Manóquio, me levaram até lá. E a minha outra sorte era que tinha um menino da equipe, que é médico e veio aqui só para torcer e me ajudou. Fez soro, ele estava com todos os equipamentos lá, fez soro em mim, eles me deram um banho, me esquentaram, eu acho que levei uns 40 minutos para voltar ao normal, eu apaguei mesmo. Mas aí quando eu acordei, claro, eu fiquei, puxa, eu quero voltar lá, me levem lá de novo para terminar essa última volta. Claro, a gente fica assim, pô, cheguei até aqui, não concluí. Mas o meu corpo não deixou eu concluir e aí tá tudo certo, tá tudo bem, a vida de atleta é isso. Daí eu, deixa eu comer, galera, eu vou comer, vou jantar com os meus pais, amanhã eu vou acordar feliz da vida já e tá tudo certo, bora pra próxima. Cara, eu acho que chegar em todo Ironman é a meta principal, né? No Ironman acontece tanta coisa que chegar é sempre uma vitória, independente do tempo que você queria, se deu certo, se deu errado. Eu tava satisfeito, assim, eu tava feliz com a minha performance, feliz por ter tido a cabeça para conseguir vir para a prova. Eu quase não vim para a prova. Eu tinha uma expectativa de tempo que eu descartei ela com aquele início de pedal, eu já vi que não ia dar. Então foi minha melhor prova em termos de tempo até hoje, então não tem como achar ruim, né? Foram basicamente 9 horas e 30 minutos domingo de muita dificuldade, não tive um momento bom assim dentro da prova. Talvez umas 3 horas na bike eu me senti realmente bem, fazendo o que estava dentro do planejamento, mas tirando isso, a corrida e a natação não encaixou, não foi um dia bom. Mas ok, faz parte do trabalho, faz parte do processo. Eu fiquei, por isso que eu tô tão feliz hoje, assim, porque depois de tudo isso que eu passei ontem, eu aprendi mais uma coisa de novo, né, que é quando o teu corpo não acontece alguma coisa que você não tá preparada, porque o Ironman você prepara para tudo,
para ter cãibra, para ter dor, para ter lesão, para tudo. Agora, para algo assim que tem a ver com o clima, que tem a ver com uma coisa que não tem teu controle ali na hora, é novo para mim. E eu aprendi de novo, é mais uma prova fazendo, aprendendo de novo mais alguma coisa. Então, eu fiquei assim, nossa, eu tô lá, eu tô ali. Falta eu acertar a prova, falta eu acertar todos os detalhes, mas eu tô quase chegando lá. Ninguém acerta de primeira, né? Então, isso que me deixa animada para continuar fazendo o que eu tô fazendo. E quando eu vi as duas de capinha de chuva e eu chegando e vendo as duas ali eu desmontei. Ali, acho que posso dizer que foi a segunda maior emoção da minha vida. Sempre que você treina para uma prova igual o Ironman, você se imagina cruzando o pórtico de chegada. Foi melhor do que eu imaginava, porque depois de 16 horas de prova, ali sofrendo pra caramba, passando frio, administrando o trecho mesmo, né, o que você tem que fazer, poupando energia para poder, né, sobrar um pouco para poder gastar ali na frente, passar ali pelo aquele pórtico do finisher ali e tal, chegar lá, cara, assim, era um sonho tão distante, ficou tão próximo, sabe? Cara, foi quando o Will gritou lá que eu era um Ironman, cara, eu desabei, sabe? Ali realmente eu gritei porque tava entalado na garganta. Realização. Eu não fiz o Iron sozinho, ninguém faz o Iron sozinho, né? Todos eles fizeram comigo. Sem o apoio deles isso não ia acontecer. Então, uma hora que eu cheguei, eu falei, deu certo, nós conseguimos. Foi incrível. A Carol de hoje é muito mais forte do que a Carol de ontem. E eu falo que a gente pode chegar aonde a gente quiser. A gente pode chegar a lugares inimagináveis, é o que eu sempre digo. É o que o Tri mostra pra mim. Que a gente pode muito mais do que a gente imagina. A força vem. Basta a gente querer e correr atrás, né?